Conseguiram entender? Bem, eu começo minha apresentação fazendo a minha apresentação pessoal em Libras. Eu espero que vocês tenham conquistado essa análise inicial a fim de começar a entender o assunto de hoje que eu vou abordar com vocês, que é Libras, o desafio da magistratura. Mas para darmos continuidade sobre o tema, eu vou chamar aqui um grande amigo meu que vai me auxiliar muito nessa apresentação. Ele vai traduzir toda a minha apresentação em Libras e eu gostaria que se pudesse dar uma salva de palmas para o intérprete de César Rafael. Inicialmente, eu acho de bom tom poder traduzir o que eu falei inicialmente com vocês em Libras. Eu me apresentei, eu me chamo Wilson, sou estudante de Direito pela Universidade Federal do Maranhão e hoje vou abordar com vocês sobre o tema Desafio da Magistratura, a Libras. Nesse caso, há duas pessoas muito importantes que nós temos que começarmos a analisar, que seria o juiz e depois o surdo. São duas pessoas que serão objeto de nossa análise aqui nesses 20 minutos. O juiz, principalmente, a gente tem que começar a falar sobre ele desde a sua origem. Como é que começou? Como o surdo e o juiz foi uma origem muito antiga. Entretanto, quando se fala sobre o juiz, tem alguns autores que relatam que a existência do juiz foi a partir do Império Romano. Entretanto, há outros autores que justificam a sua existência por meio da própria Bíblia, que começa em alguns livros a articular, a afirmar que existia uma pessoa que era capaz de solucionar conflitos naquela sociedade. E assim, com o desenvolvimento da sociedade, a profissão do juiz começou também a se desenvolver e se fixar como nos dias de hoje. Já o surgimento da pessoa surda foi também muito antiga, mas infelizmente não existem relatos concretos, apenas a sua marginalização que foi muito relatada e começaram a assim se discutir sobre o tema. Inicialmente eram pessoas que eram consideradas marginais. Se eles falavam por meio de sinais, que o sinal é em tese a nossa palavra no português, eles eram discriminados, alguns eram castigados, e isso era como se fosse uma forma demoníaca. E acabou com o tempo mudando, e hoje está começando a criar uma nova conjuntura, um novo ideal, uma nova forma de acessibilidade. Nesses dois pontos, quando vamos falar sobre o juiz e sobre o surdo, vamos conseguir falar agora sobre um tema muito importante, que é o direito. Essa é a ideia. Muito se fala em acesso à justiça. A minha colega aqui, inicialmente, falou sobre o acesso à justiça, que citou um livro que é muito importante, que todas as pessoas que estudam sobre o acesso acabam lendo esse livro, que é do Mauro Capelletti, que vai falar justamente desse acesso. Então, eu tomei como base o próprio livro. Entretanto, ele não consegue ainda sair. Na verdade, ele apenas se limita à questão da assistência, à questão da gratuidade processual, de uma pessoa que possa defender as outras pessoas e poder adquirir seu direito. Mas ele não consegue falar de um acesso à justiça considerado as minorias, no caso a Libras, por exemplo. Como é que eu vou conseguir ingressar com uma ação onde a minha própria língua ainda não está sendo difundida? Como é que eu vou conseguir ter esse direito, romper a inércia da jurisdição de um magistrado, para ele poder aplicar o direito propriamente dito, se eu não consigo ter uma pessoa que possa me assistir, uma pessoa que possa estar ali comigo, que me faça compreender? Uma coisa muito interessante, que foi um dos motivos que me fez me basear nesse trabalho e futuramente até acrescentar uma possível monografia, é com relação a um caso concreto que aconteceu e que eu tive a participação. Uma pessoa surda foi a um determinado fórum e queria poder compreender o que estava acontecendo com um processo que não era nem dele, era uma pessoa da família dele. Entretanto, como não havia servidores capacitados, o servidor simplesmente deu uma certidão de antecedentes criminais com uma assinatura falsa,
que não tinha competência, por ser um secretário da distribuição, assinar o documento, a fim apenas de poder desculpa a expressão, deixar assim, jogar a pessoa surda ao léu, sem nenhuma assistência, sem nem querer entender, porque nem ele mesmo estava podendo compreender a situação. E como eu trabalho geralmente pela tarde, eu cheguei nesse exato momento e o surdo começou a bater em porta, e cheguei onde eu trabalhava, e esse surdo começou a falar comigo em Libras. Graças ao meu bom Deus, eu já estava terminando meu curso de Libras, então eu comecei a compreender um pouco melhor. E assim, utilizando a Libras e também por meio de gestos, a gente conseguiu se comunicar. E eu fui entender toda a situação. Que bom que eu consegui dar essas informações, mas eu vi a limitação que o próprio judiciário tem a garantir esse acesso à justiça para o surdo. O surdo, ele hoje em dia, ele não consegue chegar num fórum, numa vara, requerer seus direitos, porque ele não consegue chegar, ao propriamente dito, num lugar próprio para isso. Eu creio que ele queria muito falar com o magistrado, entretanto, ele também teria uma certa dificuldade. E aí eu comecei a imaginar, será que essa dificuldade é em virtude dele, porque muitos acreditam que ele tem uma limitação, ou é o sistema que não permite ele ter esse acesso? E aí entra a questão dos magistrados. Eu creio que eles, como até o próprio presidente, na cerimônia de abertura, na palestra de abertura à noite, o presidente dos magistrados, que são os magistrados do Brasil, ele falou que os magistrados estão unidos a fim de poder conquistar algo. E isso ficou muito evidente na fala dele, e citou até a PEC 63, e que eles querem garantir o acesso às pessoas. Isso também me chamou muita atenção, porque vinculava muito ao meu tema. E é isso realmente que eles querem. Como eu tomei como base, eu utilizei, na verdade, eu entrevistei 2 juízes lá do Fórum de São José de Ribamar, uma da área civil e uma da área criminal, com a finalidade de poder compreender quais eram as suas dificuldades. Por eu não ser magistrado, eu deveria ter um ponto de partida. E isso me fez compreender que, de uma forma diversa, uma forma diferente, eles chegaram à mesma conclusão. Eu quero conseguir oferecer a justiça a todos, mas infelizmente eu não consigo, se eles precisam chegar até mim. E eles precisam romper com essa jurisdição. Eles precisam romper com essa inércia da jurisdição. Infelizmente eu não posso fazer nada, o sistema não me permite, mas eu quero fazer alguma coisa. E é isso que eu vim trazer com esse tema, justamente para falar sobre o direito. Todas as pessoas, como diz a própria Constituição, têm direito, inclusive ser tratadas como iguais. E por que não os surdos, que estão ali vinculados à nossa própria cultura, eles também ser tratados como iguais? Umas pessoas, quando eu falei sobre esse tema, falam assim: mas Wilson, você quer que os juízes agora, com tanta dificuldade que eles têm, ainda terem que aprender Libras? Não, eu não quero que eles aprendam Libras. Uma sugestão que eles podem fazer um curso, começar a entender, é como a gente faz o inglês. A gente não tem que fazer o inglês para algum objetivo. Eu sugiro apenas que eles possam apenas ter um leve conhecimento. Mas o sistema é para poder, na verdade, entender o próprio sistema. Por quê? Hoje em dia, a justiça tem peritos. Vamos imaginar, o juiz ele não é formado em contabilidade, mas todo fórum tem uma área de contabilidade. Assim vai calcular-se as custas. Mas o juiz ele tem uma certa noção do que pode ser feito, porque tem cadeira na universidade que vai falar mais ou menos de algumas custas. Então já existe um perito, um contador. Mas o sistema judiciário, principalmente do Maranhão, não existe um setor próprio de intérprete de Libras. Uma coisa que a ESMAN que está fazendo, que eu acho muito interessante, é a questão de capacitar servidores com a Libras. Só que, vamos imaginar que toda área tem seus termos técnicos. Imagina falar para um servidor que está trabalhando em uma determinada vara, tentar explicar um sinal que vai falar sobre jurisdição, e isso passar para o surdo. É uma coisa assim que é muito delicada. Então acho que as pessoas mais próprias, como existe um magistrado capaz de solucionar conflitos, apaziguar a situação e resolver e aplicar a lei, deveria ter uma pessoa capacitada como intérprete de Libras numa instituição como essa, que é o Poder Judiciário, que também possa ter essas mesmas regalias, de poder instruir, poder realmente formular uma coisa fundamental, a garantia dos direitos. E isso
estava verificando quando estava começando a definir a palavra direito. Hoje em dia é muito difícil definir essa palavra. Muitos autores falam muitas coisas. E eu tive a oportunidade no primeiro período de estudar 2 autores que falam justamente sobre essa classificação, na verdade, esse conceito, que foi Posner e Dworkin. São 2 obras que pouco se utiliza no nosso ambiente jurídico porque são mais economistas. E eu tive a felicidade de o professor indicar esses 2 livros e poder falar sobre fazer até uma prova e tal, fazer justamente sobre essas 2 obras. E eles determinam coisas totalmente diferentes. Posner, ele é totalmente positivado, ou seja, aquele direito que é cego, não existe mais nada. Enquanto do Dworkin, não. Ele fala assim, existe um direito garantido, nós vamos ter que aliar esse direito, não só aquele que está escrito na Constituição, mas também temos que aliar os princípios e a moral. E hoje a sociedade busca isso. Ela busca estar junta com essas 2 palavrinhas que também é muito difícil de se definir. Porque moral para um não pode ser moral para o outro. Um princípio para um já é uma fundamentação da própria jurídica. Por exemplo, nós estudamos muito as doutrinas, mas tudo começa pelos princípios. A gente passa assim, eu por ser estudante, ainda está atuando como estudante, eu vejo que a gente começa uma cadeira falando sobre princípios, que é algo muito importante. E eu concordo plenamente com o outro. Até o momento que a gente vai trabalhar mais isso na pessoa, na própria sociedade. E as pessoas querem isso, elas querem garantias do seu próprio direito de uma forma igualitária. Uma coisa que eu achei mais interessante ainda nesse questionamento sobre a Libras, eu tive um contato um pouco com a comunidade surda, é que eles querem os seus direitos, só que eles são limitados. Muitas pessoas estão dizendo que o surdo, ele possui limitação. Não é ele que possui a limitação, é uma condição dele, ele não escolheu ser surdo. E vai depender de quem garantir esse direito, garantir esse acesso. O acesso à informação é vinculado a muita coisa. Não é só você saber o que é um processo. Até hoje mesmo, as pessoas que conseguem falar a língua portuguesa não conseguem entender o que é um processo. Imagine um surdo que tem essa condição, e não existem pessoas capacitadas, infelizmente ainda, no Poder Judiciário, para poder fazer isso. Vamos imaginar a seguinte situação. O juiz quer fazer um interrogatório com um surdo. O interrogatório, ele vai formular perguntas próprias dele, a fim de melhor solucionar o problema. Ter as suas impressões na fala, na expressão facial. Imagina, como é que o juiz vai conseguir falar com o surdo, conseguir fazer um interrogatório, um procedimento que é fundamental, e não vai conseguir fazer. Porque enquanto o surdo estiver falando em Libras, ele vai ficar, como muitas pessoas aqui ficaram no começo da minha apresentação, me olhando, tentando entender o que eu estava falando e sem poder fazer nada. E é justamente isso que é um dos pontos de partida, que é uma sugestão, é a introdução desses profissionais para poder melhorar a justiça. Porque se existe, como eu falei anteriormente, existe um contador, na verdade, vamos tirar da contadoria, vamos botar no próprio gabinete do magistrado. Existe assessores, existe um analista, que eles estão ali justamente para auxiliá-los. O Fernando Júnior, Ferraz Júnior, desculpa, ele falou uma coisa muito importante quando ele falou sobre o direito. Ele falou o seguinte: compreender o direito é compreender uma parte de nós mesmos. Isso eu coloquei até no meu artigo. Isso é muito importante, porque se a pessoa ela é detentora do seu direito, conhece o direito, ela vai começar a se identificar como indivíduo, uma pessoa da sociedade. Ela não vai sentir-se marginalizada. Eu acho que o Poder Judiciário, que está vinculado a esses direitos, deve garantir isso a todas as pessoas. E, para não se prolongar muito, eu preparei, na verdade, eu verificando alguns vídeos que eu tenho, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês, bem pequenininho, só 30 segundos, que eu vou estar fazendo a minha conclusão em cima dele. Gostaria que vocês pudessem observar, cuidado, e é bem engraçado também.
é de mostrar que aquilo ali, que aqueles pinguins que estavam juntos, seriam não só os magistrados juntos, mas seriam o magistrado com a sociedade. Porque eles representam o Estado e a sociedade confia no magistrado para solucionar seus conflitos. O tubarão seria, na verdade, o próprio desafio. Não me refiro apenas ao desafio da Libras, para ser introduzida no Poder Judiciário, mas todos os desafios que já foram trabalhados durante toda essa semana. Semana de valorização da magistratura. São todos eles que se representam aquele tubarão. Que eu creio que, unidos, toda a sociedade, com o próprio magistrado, que é clássico dos magistrados, eles possam estar juntos, fazer uma coisa muito importante para a sociedade. Que muitos autores vêm discutindo, desde os primórdios da doutrina até hoje, que é a pacificação social. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.